Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo sobre parentes e hoje nós vamos falar sobre os parentes para o ascendente em Leão. Quais são os planetas que regem cada um dos seus parentes para o ascendente em Leão. Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. Só que antes de eu iniciar a aula, eu devo fazer um pequeno esclarecimento. Existem pessoas que estão chegando agora na astrologia sideral e elas vêm com alguns preconceitos. O primeiro deles é que muitas vezes, é inegável que muitas vezes elas já têm uma certa familiaridade com a astrologia ocidental, que considera o signo solar como sendo a variável mais importante na astrologia ocidental. Aí quando elas embarcam na astrologia védica, elas veem coisas sofisticadas e exóticas como o sistema de Mahadashas, Nakshatras, e tendem a pensar que o signo lunar é mais importante na astrologia védica, mas não é bem verdade. De que a védica utiliza o signo lunar como contraponto à astrologia ocidental que utiliza o signo solar. É incorreto essa afirmação, esse pensamento ele é incorreto, porque a variável mais importante na astrologia sideral, a astrologia védica, é o signo ascendente, porque o ascendente é a variável que muda mais rápido no mapa, não é o signo lunar, é o ascendente, que ele é conhecido em sânscrito como Lagna. Então, o Lagna é a variável mais importante. Você precisa saber qual é os minutos que você nasceu para você encontrar o seu Lagna, para você conseguir encontrar a tabulação do seu mapa, para a gente conseguir caminhar na aula. Então, caso você não tenha feito o seu mapa astral pela astrologia sideral, faça. E um outro conselho que eu dou para você é o seguinte: não utilize essa aula, o seu mapa astral tropical, como ponto de partida para seguir essa aula, porque em algum momento você vai emperrar o seu entendimento. E meu conselho a você é usar como ponto de partida o seu mapa sideral mesmo. Então, se você ainda não fez, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um tutorial, em que lá eu ensino passo a passo como você calcular o seu signo ascendente pela astrologia sideral, assim como todo o seu mapa astral, a posição dos planetas nos signos, nas nakshatras, nas casas, tudo que você precisa saber está nesse tutorial. Então, uma vez que você fizer, volte aqui e aí a gente pode dar continuidade à aula. Nesta aula eu vou utilizar muito o conceito de casas derivadas, que ele é chamado em sânscrito de Bhavat Bhavan. E Bhavat Bhavan significa que as casas elas têm um significado oculto. Eu não vou usar esse vídeo para explicar o que é isso. Então, se você quiser entender melhor o que é esse conceito de casas derivadas, eu vou deixar um outro link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para uma videoaula, em que lá eu ensino com exemplos muito ricos o que é o conceito de casas derivadas. Aí você assiste aquilo lá, você vai ficar expert no assunto e você volta aqui, a gente pode dar continuidade à aula, tá certo? Então, a primeira pessoa desses parentes que eu quero que você verifique no seu mapa é o seu cônjuge. E para o ascendente em Leão, o cônjuge é representado por Saturno, porque Saturno rege a casa 7, que é onde está posicionado o signo de Aquário. Saturno rege Aquário. E as pessoas que são novatas na astrologia védica, elas leem na internet algumas instruções genéricas do tipo que Vênus rege os relacionamentos. Então, elas pegam uma descrição genérica e acham que isso vale para todos os ascendentes, mas não vale. Eu vou fazer um convite para você. Olha para esse mapa com ascendente em Leão.
quais são as casas que Vênus rege nesse mapa? A Vênus rege a casa 10 e a casa 3. Como que a Vênus poderia ser o regente dos seus relacionamentos? Não faz sentido, o pressuposto está errado. Então, é mais do que evidente que as previsões baseadas num pressuposto errado também vão sair erradas. O regente da casa 7 é Saturno. E a casa 7 é a casa dos seus relacionamentos. Então é Saturno que de fato rege o seu marido, a sua esposa, o padrão de relacionamento que você tende a atrair ao longo da vida. E uma outra maneira igualmente poderosa de você analisar a questão do parente e especificamente do cônjuge é através da astrologia Gemini, cujo tema central dessa escola são os 8 indicadores móveis, não 7. Você vai ouvir gente aí na internet dizendo que são 7 indicadores móveis, não são 8 indicadores móveis, que são conhecidos em sânscrito como charakarkas. Então, destes charakarkas, nós temos o chamado dharakarka, que é o indicador do cônjuge. Então, ele vai ser igualmente poderoso para ditar quem é o seu cônjuge. Então, caso você não tenha encontrado a sua sequência de indicadores móveis, eu vou deixar um outro link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um outro tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular a sua sequência de, mais uma vez, de 8 indicadores móveis e não 7, são 8 indicadores móveis, e você faz esse tutorial, aí você volta aqui, porque se você não fizer isso, você vai ter o seu conhecimento emperrado. Então você vai sempre entender as coisas pela metade. E de preferência, encontre o seu dharakarka utilizando a Aya Namsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, que é a Aya Namsha mais correta quando se trata de astrologia sideral. Não utilize a Aya Namsha Lahiri para encontrar a sua sequência de indicadores móveis, assim como qualquer técnica que envolva signos siderais. Não utilize Lahiri, utilize a Aya Namsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, que você vai ter resultados muito superiores. E então, lógico, se você tiver Vênus em Aquário, então ela vai estar posicionada dentro da casa 7. Então, nesse caso específico, tudo bem, a Vênus ela vai afetar os seus relacionamentos, mas é porque ela está posicionada dentro da casa 7 e não porque ela rege relacionamentos para o ascendente em Leão. Você precisa entender a diferença. Aí você vai ouvir outras descrições mais sofisticadas de que o Júpiter rege o marido nos mapas de mulheres e Vênus rege a esposa no mapa dos homens. Aí, mais uma vez, eu te faço essa pergunta. Quais são as casas que Júpiter rege? Rege casas diferentes, que não envolvem necessariamente casamento. Tudo bem, se você tiver Júpiter em Aquário, ele vai estar posicionado dentro da sua casa 7. Então, vai influenciar relacionamentos? Vai. Mas é porque ele está dentro da casa 7, não porque ele rege relacionamentos. E também, se você tiver Vênus como o seu dharakarka, tudo bem, vai influenciar os seus relacionamentos. Mas a instrução oficial para o ascendente em Leão é que o Saturno rege os seus relacionamentos, é o seu cônjuge, junto com o dharakarka. No caso do dinheiro do seu cônjuge, ele é regido por Júpiter, porque Júpiter rege a casa 8. A casa 8 é a segunda da oitava. Então, quando você tem a pontuação do Júpiter alta pelo Shadbala, que são os 6 critérios de força planetária, significa que você vai atrair uma pessoa com boas condições financeiras. E falando sobre o Shadbala, é muito importante que você faça a pontuação de força de cada planeta para o ascendente em Leão. Se você ainda não calculou o seu Shadbala, eu vou deixar um outro link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um outro tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular esses 6 conjuntos de força planetária, ou Shadbala, como é chamado em sânscrito. E uma vez que você calcular o seu Shadbala, você vai ver quais são os astros que estão de fato fortes de uma maneira bastante pontual e quais são os que não estão muito fortes. É uma técnica altamente criteriosa. Então, dizia eu, se você tiver o Júpiter numa alta pontuação no Shadbala,
significa que você vai atrair um cônjuge que tem condições financeiras. E no caso dos seus cunhados, os cunhados são os irmãos e irmãs do seu cônjuge, eles são representados por Marte, porque Marte rege a sua casa 9. A casa 9 é a terceira da nona. É por isso que é importante você entender casas derivadas ou Bhavat Bhavan, porque se você não entende isso, aí você fica perdido na aula. Quando eu falo bem assim, é a terceira da sétima. Ou seja, se o número 3 rege irmãos, você conta 3 posições da sétima, você para nos irmãos do seu cônjuge, são a casa 9. Então é por isso que não pode se pular etapas quando está aprendendo astrologia védica, porque as coisas sempre ficam sendo entendidas pela metade. A sua sogra é representada pela casa 10, porque ela é a quarta da 10ª, e Vênus rege essa casa. O seu sogro, o pai do seu cônjuge, é representado pela casa 3, que é a nona da 7ª, e Vênus rege esta casa também. Então, para o ascendente em Leão, Vênus rege tanto o seu sogro quanto a sua sogra. Então, se a pontuação de Vênus pelo Shadbala está alta, significa que a relação entre você e seus sogros vai ser boa. E no caso dos enteados, vamos supor que você casa com alguém que já tem filhos de outro casamento. São os filhos do seu cônjuge, são representados pela casa 11, porque é a quinta da 7ª. E o Mercúrio rege essa casa. As doenças do seu cônjuge são representadas pela casa 12, porque é a sexta da 7ª, e a Lua rege essa casa. Então, quando a pessoa tem o ascendente em Leão e tipo um estélio em Câncer, esse estélio ele vai cair na casa 12, então corre o risco de você atrair um cônjuge que é doente. Sobre a morte do cônjuge, é vista pela casa 2, porque ela é a oitava da 7ª, e Mercúrio rege essa casa. Quando se fala em morte, as pessoas ficam um tanto assustadas, mas é mais simbólico a morte do cônjuge vista pela casa 2, que são o número 8 na astrologia, ele representa transformações. Então, quando a pessoa tem muito planeta na casa 2, significa que ela vai casar com alguém que vai ter muita oscilação de personalidade, muita oscilação de status ao longo da vida. Essa é interessante. E a carreira do seu cônjuge é representada pela casa 4, porque é a 10ª da 7ª. E Marte rege essa casa. Então, para o ascendente em Leão, os planetas Saturno e Marte, eles são muito importantes, porque quando eles têm uma pontuação alta no Shadbala, lógico que o Shadbala ele não é a única forma de aferir a força do planeta, mas é uma bem eficiente. Significa que se você tem o Saturno forte, você vai casar com um cônjuge que tem uma boa personalidade, que é um bom companheiro, e o Marte forte, que ele tem uma carreira sólida. Se o Marte está fraco na pontuação, significa que o seu cônjuge vai ter dificuldade de se estabelecer profissionalmente. Faz sentido isso? Pois é. E as amizades do cônjuge são vistas pela casa 5, porque é a 11ª da 7ª, e Júpiter rege essa casa. Quando a pessoa tem algum maléfico na casa 5, tipo Rahu na 5, isso significa que ela pode ter dificuldade de se relacionar com os amigos do cônjuge. Isso pode acontecer. Você se relaciona com uma pessoa que você está extremamente apaixonado, mas você não gosta das amizades dessa pessoa. Esse é um problema com a casa 5. E as perdas do seu cônjuge são vistas pela casa 6, porque é a 11ª da 7ª. Perdão, a 12ª da 7ª. E o Saturno rege essa casa também. Então, o ascendente em Leão, ele tem mais problema de relacionamento, porque o Saturno rege tanto a casa que representa o cônjuge, quanto as perdas do cônjuge. E como é que isso se traduz? Quando você fala em perdas, pode significar que
o seu cônjuge, ele perde muito as coisas. Não necessariamente a pessoa com ascendente em Leão em si vai se casar com alguém que perde as coisas. Mas quando você tem muitos planetas na casa 6, mais de 2, 3, aí vai aumentando esse karma. Aí é um caso em que a pessoa se casa com alguém que perde muitas coisas, que esquece chave de carro, carteira, celular, bolsa, gera prejuízo. Só que a casa 6, ela não rege só perdas do cônjuge, ela também rege gastos. Então, quando tem muito ênfase na casa 6, significa que você vai casar com alguém que gasta muito dinheiro, que é muito esbanjador, que está sempre endividado, que gasta o que não tem, que entra no cheque especial. Isso pode afetar as suas finanças também, isso é um problema. E agora vamos falar sobre a sua identidade. Qual é o planeta que rege você? A gente falou muito sobre quem rege o seu cônjuge, mas e você? Quem é que rege você? É o Sol. Porque o Sol rege o signo de Leão, que rege a sua casa 1. A casa 1 é a casa que rege a sua identidade. Então, para o ascendente em Leão, o planeta mais importante, que não é um planeta, o Sol é na verdade uma estrela, mas a gente chama assim coloquialmente o Sol de planeta, mas ele é uma estrela. Então essa estrela que é a mais importante é o Sol para o ascendente em Leão. Então a situação do Sol no seu mapa é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal do seu caráter. E também você pode verificar o seu Atma Karka, que na astrologia Jaimini é o chamado indicador da alma. Então, aquele planeta que ocupar o seu Atma Karka, ele vai reger a identidade da sua alma. Isso é muito importante. E as finanças pessoais, a gente falou sobre as finanças do seu cônjuge, mas é suas. São representadas por Mercúrio, porque Mercúrio rege a sua casa 2. A casa 2 rege as suas finanças. E então, pobreza no mapa é visto quando a pessoa não consegue acumular bens, ela não consegue acumular capital pessoal, dinheiro pessoal. É um problema com a casa 2, quando ela tem um planeta que é particularmente maléfico para o ascendente em Leão, é Saturno. Então, Saturno na casa 2 atrapalha o leonino de conseguir acumular. Os irmãos e irmãs, essa é uma pergunta que ela pode ser um pouco complexa pelo seguinte, porque na astrologia védica nós temos 2 casas que representam irmãos. Eu adoro usar o exemplo dos 4 pauzinhos. Vamos supor que você seja... sua mãe tenha tido 4 filhos, você é o 3º filho da ordem. O primogênito, o irmão mais velho, ele é sempre visto pela sua casa 11, que nesse caso é regida por Mercúrio. Então Mercúrio sempre vai reger seu irmão mais velho, e qualquer coisa que estiver acontecendo dentro da casa 11 vai afetar seu irmão. Então se você tiver um maléfico na 11, tipo Saturno na 11, a relação com o irmão mais velho não é boa. Agora, os outros irmãos, não interessa se é o 2º ou o 4º. Os outros irmãos, exceto o primogênito, é visto pela casa 3, que Vênus rege essa casa. Então, quando existe benéfico na 3, um planeta assim verdadeiramente benéfico para o ascendente em Leão é Marte, por exemplo. Então, Marte na 3, ele pode trazer irmãos muito espirituosos, irmãos que estão sempre aí te ajudando, que estão sempre aí, são fraternos, né? Porque Marte é esse planeta muito fraterno. E se você não tiver irmãos, se você for filho único, aí você olha simplesmente os seus primos. No mesmo esquema, o primo mais velho vai ser sempre representado pela casa 11, e os primos mais novos são representados pela casa 3, tá certo? E uma outra maneira também eficiente de você olhar quem é o seu irmão é através do que a astrologia Jaimini chama de Bhratrikarka, que é o indicador dos seus irmãos. Então veja
quem é o seu Bratricarca, o planeta que ocupa esse posto, que ele vai dar umas indicações mais específicas sobre a Irmandade, tá certo? E os inimigos declarados e doenças são representados pela casa 6. A casa 6 é regida por Saturno. Então, o ascendente em Leão é um daqueles ascendentes que ele tem mais assim, dificuldade de se estabelecer no casamento, porque o Saturno ele rege tanto o cônjuge como casas de inimigos e de doenças. Então, o leonino ele pode casar com alguém que é o rival dele, em alguns casos. É possível. Então, o Saturno rege essas coisas, doenças e obstáculos. Só que a casa 12, ela também rege inimigos, só que ocultos. E é a Lua que rege a sua casa 12. Então, a Lua ela não é um planeta, que não é no fundo um planeta, é um satélite. Ela não é um astro muito benéfico para o ascendente em Leão. Não muito. E por que isso? Porque se o número 6 na astrologia rege inimigos, você soma 6 mais 6 dá quanto? 12. Então o número 12 é derivado do 6. Então a casa 12, ela é derivada da casa 6. Elas são no fundo muito parecidas, só que a casa 6 são aqueles inimigos que avisam que vão te atacar e a casa 12 são aqueles inimigos que não avisam que vão te atacar. São inimigos ocultos, pessoas que te atacam de maneira sutil, como alguém que rouba a sua propriedade intelectual, que te plageia, esse tipo de coisa. E verifica também o Genati Karka, ou Genati Karka, que é o indicador das lutas e dos inimigos. Na astrologia Gemini, é o planeta mais importante para dizer como vão ser a influência dos inimigos na sua vida. O Genati Karka é o planeta com o 7º grau mais elevado em longitude. E o número 7, ele é o número na numerologia védica de Ketu. Ketu rege o número 7. Ele é um número de destruição, de transformação, de luta. Então veja aí o seu Genati Karka. Sobre a carreira, que é um tema muito importante. A carreira do leonino é representada por Vênus, porque Vênus rege a sua casa 10. Então, o aluno de astrologia védica que é novato, ele vai ler por alto na internet que o Saturno rege carreira, rege trabalho. Mas é só você ver as casas que Saturno rege. Ele não tem a ver com carreira. E na astrologia clássica, a casa 6 não rege carreira. Tá? Que fique bem claro. A casa 6 ela rege aqueles trabalhos que você tem que fazer, que você não é remunerado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém te paga para você varrer o chão do seu quarto? Alguém te paga para você limpar a privada do seu banheiro? Alguém te paga para você colocar o lixo para fora? Alguém te paga para você limpar o cocô dos animaizinhos na sua casa? Não. Então a casa 6 é aquele serviço que você precisa fazer, senão a sua vida vira um caos. Mas não é um serviço que você é remunerado. Então o Saturno ele rege essas coisas para o leonino. Agora, a casa que representa trabalho que é remunerado é a casa 10. Então a verdadeira casa da carreira na astrologia clássica é sim a casa 10. Então a astrologia moderna ela atrapalha o entendimento do estudante, colocando a casa 6 como trabalho. Tudo bem, mas trabalho não remunerado. Trabalho remunerado, que é o que interessa para o tema de carreira, é Vênus. Vênus que rege essa carreira. Então o leonino ele precisa aprender a incorporar Vênus de maneira profissional. Ele precisa ser um venusiano profissional. E no Shadbala, a força de Vênus é muito importante. Porque quando Vênus ganha uma pontuação alta, significa que você tem capacidade de lançar uma carreira. E a questão do capital necessário para você lançar uma carreira já é vista pela casa 11. Porque a casa 11 é a segunda da 10ª, ela representa capital. Então, vamos supor que você queira ser um youtuber.
Você precisa ter uma boa câmera? Vamos supor que você quer ser um astrólogo. Você precisa ter bons livros, você precisa investir na sua formação. Então, aquele capital que nós precisamos para investir na nossa formação, para erguer um negócio, é visto pela casa 11, e Mercúrio rege essa casa. Então, a posição de Mercúrio é muito importante, porque ela representa o quanto de dinheiro você conta previamente. E o marketing da sua carreira, como você se comunica, como você faz o marketing da sua carreira é vista pela casa 12. E a Lua rege essa casa. Então, quando a Lua está forte no mapa, significa que o leonino ele consegue comunicar tão bem os assuntos da sua carreira que ele atrai clientes de terras estrangeiras, porque a casa 12 rege terras estrangeiras. Quão seguro você se sente na sua carreira é visto pela casa 1. Porque é a quarta da 10ª e o Sol rege essa casa. Então, isso traz uma questão muito filosófica, porque quando você não se sente seguro da sua identidade, quando o seu caráter ele não é muito bem formado, significa que você não está sendo verdadeiro na sua carreira, porque o que você é internamente não está muito bem formado. Então a casa 1 representa a sua consistência de caráter. Então quando você tem uma casa 1 forte, significa que o seu caráter ele tem consistência e você consegue trazer uma persona pública, porque a casa 10 representa a nossa persona pública, que seja igualmente consistente, porque o que está fora reflete o que está dentro. Então, quando a pessoa sente que ela está sendo falsa, ou fakeando, ou não sendo honesta com a sua persona pública, é porque ela não se sente segura internamente, com o que ela sente no coração. Isso é representado pelo ascendente em Leão. É o coração que não consegue ser verdadeiro, que não consegue ser autêntico. Então ela se sente insegura. Então insegurança em carreira é um problema com a casa 1, é um problema de identidade. E o quanto de prazer você sente em trabalhar? Você acha o seu trabalho divertido? A questão do prazer em trabalhar é vista pela casa 2, porque ela é a quinta da 10ª. E é Mercúrio que rege essa casa. O número 5, ele representa prazer e diversão na astrologia. Então, quando a pessoa tem uma boa casa 2, um benéfico na 2, como, por exemplo, Júpiter, o Sol, ou mesmo Marte, que são os planetas benéficos para o ascendente em Leão, na 2 é muito bom porque significa que a pessoa ela sente prazer em trabalhar. Quando a casa 2 está fraca, a pessoa trabalha por obrigação, porque ela precisa ganhar dinheiro para pagar as contas, mas não é de coração, não é um problema de casa 2. E a questão dos inimigos de profissão são vistos pela casa 3, porque é a sexta da 10ª e Vênus rege essa casa. Os aliados de profissão já são vistos pela casa 4, porque é a 7ª da 10ª e Marte rege essa casa. Então a casa 4, ela representa quem são as pessoas que de fato apoiam a sua carreira, que são aliadas dos seus projetos. A casa 3 são aquelas que são inimigas do seu projeto, que querem atrapalhar o seu caminho para o sucesso, que querem te confundir. Então, quando a pessoa não sente que ela é apoiada na carreira, é um problema de casa 4, porque a casa 4 ela não está forte. No caso, Marte não está forte no mapa. E a morte da carreira, essa é interessante, é vista pela casa 5, porque ela é a 8ª da 10ª. E a casa 5, ela tem sempre essa fama de ser uma casa sempre benéfica, mas depende da perspectiva. Porque na perspectiva da carreira, ela é a 8ª da 10ª, ela é a destruição da carreira, e o Júpiter rege essa casa.
Então, quando a pessoa tem muito planeta localizado na casa 5, em Sagitário, significa que ela vai ter muita transformação de carreira, ela vai mudar muito de trabalho. Não é tão positivo para questões profissionais. E a questão da ética de trabalho é vista pela casa 6, porque é a nona da 10ª, e o Saturno rege essa casa. E interessante que o Saturno, ele é um planeta importante para questões profissionais, porque ele tem essa vibração do 9 para o ascendente em Leão. E o 9 é o número da ética. Quão ético você é profissionalmente? É visto pela força de Saturno. Os seus clientes são vistos pela casa 7, porque ela é a expressão superior da casa 10. Ela é a 10ª da 10ª. E Saturno também rege essa casa. São as pessoas que, de fato, vão pagar pelo seu serviço. Então, o Saturno ele é um planeta importante para o leonino, porque quando Saturno está forte no chá de bala, significa que você vai ter clientes consistentes, clientes leais, que acreditam e financiam seu trabalho, eles pagam seu produto. Os ganhos da carreira são vistos pela casa 8, que é a 11ª da 10ª. E o Júpiter rege essa casa. Interessante que a casa 8 ela tem essa fama de ser uma casa negativa, mas você sabe que no contexto da carreira não é verdade? Ela é a 11ª da 10ª. Ela é os frutos da sua carreira. Então, quando você faz um trabalho penoso e você não é bem pago, você sente que o seu salário ele não vale o tanto de esforço que você fez para aquele trabalho, é um problema de casa 8. Quando a pessoa tem Rahu na casa 8, pode ser um maléfico, então pode indicar que ela sente que ela não é bem paga. E as perdas da carreira são vistas pela casa 9, porque é a 12ª da 10ª, e Marte rege essa casa. E a casa 9, ela pode representar aqueles gastos que você faz para questões de carreira, que a empresa não cobre, que você tem que gastar por fora. Mas também representa estudos superiores. Então você não está estudando, você não está trabalhando porque você está estudando, ou você para de trabalhar para voltar a estudar. Então é por isso que a casa 9 representa a perda da carreira. E a sua mãe é vista pela casa 4. Então, quando o aluno é novato, ele vai se debruçar com determinados textos, assim, que diz que a lua rege a mãe. Ok, em linhas genéricas, mas olha a casa que a lua rege no seu mapa. Ela rege a casa 12. A casa 12 não é sua mãe. Quem rege a sua mãe é Marte. Sim, porque Marte rege a sua casa 4. Então, a força do Marte é igualmente importante para medir como é que é a sua relação com a sua mãe. Ela é boa? Ela é mais ou menos? E o outro planeta, segundo a astrologia Jaimini, é o que ele chama de matricarca. Então, se você tiver a Lua como matricarca, aí ok. Aí a Lua rege a sua mãe. Mas pode ser qualquer outro planeta. Tá? Pode ser qualquer um dos 8 planetas. Então, a orientação oficial para o ascendente Leão é o seguinte: Marte rege a sua mãe e o seu matricarca. E o dinheiro da sua mãe é visto pela casa 5, porque é a 2ª da 4ª, e Júpiter rege essa casa. Os seus tios maternos são vistos pela casa 6, porque é a 3ª da 4ª, e o Saturno rege essa casa. A avó materna é vista pela casa 7, porque é a 4ª da 4ª, e o Saturno rege essa casa. E já o avô materno é visto pela casa 12, porque é a 9ª da 4ª, e a Lua rege essa casa. E já sobre o seu pai, é um pouco parecido. A casa 9 é a casa que rege o pai na astrologia védica. E o Marte rege o seu pai. Então, para o ascendente em Leão, o Marte rege tanto o pai quanto a mãe, porque ele rege tanto a casa 9 quanto a 4. Então, quando Marte está aflito,
assim, fazendo uma conjunção com Rahu ou com Saturno, planetas que não gostam de Marte, ele está sofrendo no mapa. Então a pontuação dele no chá de bala pode cair. Então é preferível que a pontuação do Marte esteja alta para a relação entre você com seus pais ser mais otimista. E também olha o seu Pitrikarka, que na astrologia Jaimini é o que ele chama do indicador do pai. Então, quando Marte está forte, o Pitrikarka está forte, o pai vai ter uma presença sólida na sua vida. E o dinheiro do seu pai é visto pela casa 10, porque é a segunda da nona e Vênus rege essa casa. Os seus tios paternos são vistos pela casa 11 e Mercúrio rege essa casa, porque ela é a terceira da nona. Então, Mercúrio rege seus tios paternos. E a sua avó paterna é vista pela casa 12, porque é a quarta da nona. A Lua rege essa casa. E o avô paterno é visto pela casa 5, porque é a nona da nona. E Júpiter rege essa casa. Então, quando você tem um maléfico na casa 5, tipo Saturno na 5, pode indicar que o avô paterno é ausente na sua vida. E por último, mas não menos importante, e o seu filho? O seu filho ou os filhos, eles são representados pela casa 5 e Júpiter rege essa casa. Então, para que o leonino tenha uma boa relação, e leonino é um signo que gosta muito de criança, então o Júpiter precisa estar forte no seu mapa, pelo chá de bala de preferência, assim como o que Jaimini chama de Putrikarka. O Putrikarka, o planeta que ocupa o posto de Putrikarka, ele vai ser igualmente importante para aferir a relação de você com seus filhos. E sobre as finanças do seu filho, são vistas pela casa 6, porque é a segunda da quinta. E Saturno rege essa casa. E o genro e a nora, no caso, os cônjuges dos seus filhos, são representados pela casa 11, porque é a sétima da quinta e o Mercúrio rege essa casa. E sobre a questão dos filhos adotivos, eles são representados também pela casa 11, que é regida por Mercúrio. Então, por que isso? Porque a casa 11 é a oitava da quarta. É a destruição da maternidade. Então, quando a pessoa não consegue conceber um filho biológico, ela adota. Então, para você adotar uma criança, você tem que ter uma boa casa 11. De preferência com um bom benéfico na sua casa 11. Pro ascendente em Leão, o Sol, Júpiter, Marte na 11. São planetas que favorecem a adoção. Agora, se você tiver um maléfico, Rahu na 11, Saturno na 11... pode trazer problemas com a adoção. E os netos? Os netos são vistos pela casa 9, Marte rege essa casa, porque a casa 9 é a quinta da quinta, são os filhos dos seus filhos, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu acredito que eu cobri todos os parentes para o ascendente em Leão. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e esteja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!